Olá, pessoal dos terceiros anos do Colégio Jales Machado, na disciplina de matemática, quarta quinzena nesse período de afastamento social. Nós estamos nessa quinzena trabalhando conceitos de estatística e agora, mais especificamente, distribuição de frequências. De acordo com o material do roteiro de estudo, muitas variáveis, muitos valores, ele precisa ser agrupado, é mais conveniente em intervalos de classe, como nós temos aqui nessa tabela. Então, nós temos uma tabela com algumas classes. No caso, nós temos 6 classes. A primeira classe representa o tempo em minutos de 30 a 35 minutos. Na verdade, de 30 até o primeiro número anterior ao número 35. Porque se nós tivermos o tempo número 35 minutos, ele será contado na segunda classe. Este símbolo é um símbolo do intervalo, em que, quando tem este tracinho, significa intervalo fechado. Quando não possui, intervalo aberto. Intervalo fechado significa que o número 30 participa do meu intervalo. Intervalo aberto, o 35 não participa deste intervalo. Ele participa do próximo intervalo e assim sucessivamente. Bom, como é que eu obtive esta primeira frequência? A primeira frequência é chamada o FI, o F minúsculo, significa que eu vou lá nos meus dados, após a pesquisa, e vou contar quantos possui de 30 até o primeiro número anterior ao 35. Então, de 30 até 34,99999, vamos supor, eu obtive 3 valores. E assim sucessivamente. Nesta segunda classe, neste segundo intervalo, eu obtive 2 valores. Então, a frequência simples, ela é obtida através da contagem dos valores. Lembrando que, se eu tiver o número 35, referente a 35 minutos, ele não é contado nesta classe, e sim na classe superior. Lembrando, também neste intervalo, eu tenho 2 limites, o limite inferior e o limite superior. O limite inferior superior de uma classe, ele é o inferior da classe seguinte. Bom, então essa frequência simples eu obtive contando dos meus valores, dos resultados da pesquisa ou do meu rol. Somando tudo isso, eu obtive 30. 30 foram a quantidade, 30 foi a quantidade de dados pesquisados. Agora eu vou calcular o FRI. FRI minúsculo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma da minha frequência, porque é frequência relativa simples, eu vou pegar cada um dos meus valores e dividir pelo total. Então, 3 dividido por 30, e neste caso, eu vou considerar 2 casas decimais. Então, 3 dividido por 30, 0,1, ou, considerando 2 casas decimais, 0,10. Na segunda classe, eu tenho o número 2. Para colocar aqui, 2 dividido por 30, o que eu vou obter? Vamos olhar aqui no cantinho. Na verdade, eu vou obter 0,06666. Como eu quero 2 casas decimais, não vou apenas abandonar os valores, eu vou arredondar. O número que eu vou abandonar é maior do que 5, então aumento uma casa. Então, ele vai ficar com 2 casas decimais, 0,07. Então, pronto, na segunda classe, nós teremos 2 dividido por 30, 0,07. 7 dividido por 30, 0,23. O número após o 3, se ele for menor do que 5, permanece, por isso 0,23. 6 dividido por 30, 0,20. 4 dividido por 30, 0,13. 8 dividido por 30, 0,27, de forma que, quando eu somar, eu vou ter o número 1 sempre para frequência relativa simples. Porque quando eu faço isso, eu vou comparar os meus valores, meus 30 valores, no intervalo de 0 a 1. Existe uma possibilidade, alguns autores colocam também, FRI percentual.
significa que eu vou colocar os meus dados não comparando no intervalo de 0 a 1, mas sim no intervalo de 0 a 100. Então, eu vou multiplicar os meus valores por 100. 0,10 por 100, andar com a vírgula duas casas, né? 0,07 por 100 e assim sucessivamente. De forma que quando eu somar meus valores, eu vou encontrar o número 100. Outra frequência que nós temos é a frequência acumulada, e ela é representada pelo F maiúsculo. O que eu vou fazer? Vou acumular valores da frequência. A primeira frequência, que é 3, eu vou repetir. E a partir de agora, eu vou acumular. Então, 3 mais 2 da próxima frequência, da próxima classe. 3 mais 2, 5. Então, na minha próxima classe, eu tenho 5. Então, até a segunda classe, eu tenho 5 valores. E para a próxima, 5 mais 7, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 8, 30. Bom, a frequência relativa acumulada, eu vou fazer a mesma coisa que o anterior. Eu vou pegar cada uma das frequências e dividir por 30, que é o meu total. Então, 3 dividido por 30, 5 dividido por 30 e assim sucessivamente. Outra forma de resolver é acumular a frequência relativa simples. Repete a primeira e vai somando. 0,10 com 0,07, 0,17. 0,17 com mais 0,23, 0,40. Com mais 0,20, 0,60. Mais 0,13, 0,73. Mais 0,27, 1 inteiro. Nas frequências acumuladas, eu não vou somar o final, porque ele já vai acumulando e vai me dar esse valor acumulado. Se aparecer a frequência relativa acumulada percentual, basta pegar meu valor anterior e multiplicar por 100. Daí, nós temos a distribuição de frequência com intervalos de classes, dados agrupados em intervalos de classe. Um outro exercício que vai ajudar vocês a resolverem as questões obrigatórias desse material, principalmente a última questão, está apresentada aqui. Esses valores em rosa correspondem às respostas da questão. Então, eu tenho essa distribuição de frequência e quero que complete os espaços que aí está preenchido de rosa. Então, nós temos aqui primeiro as classes, os intervalos de classe. Então, o primeiro vai de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, a gente viu que vai de 2 em 2. Se aqui é 6, limite superior, eu sei que o próximo limite inferior deverá ser 6. E se vai de 2 em 2, 6 a 8, 8 a 10, e assim sucessivamente. 12, limite superior, então ele é o inferior da próxima, e o superior, 14. E esse xi corresponde o quê? A média das classes, o ponto médio, que está no meio. Então, para descobrir, 0 mais 2 dividido por 2. 2 mais 4 dividido por 2. Outra forma de resolver é fazer esse processo com a primeira linha. 0 mais 2, 2. Dividido por 2, 1. O tamanho do intervalo não é 2? De 0 a 2, 2. Então, 1 mais 2, 3. Mais 2, mais 2. 7 mais 2, 9 mais 2. E eu preencho toda essa coluna.